Com relação à caridade na casa espírita, o LOAS proíbe a vinculação da doação de alimentos às palestras espíritas. Eu tenho essa dúvida e ninguém no centro sabe explicar. Em 1993, houve a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social. Depois vocês podem procurar na internet. A LOAS. A LOAS estabelece que todo trabalho de assistência precisa ser divorciado de um trabalho de cunho religioso. Então, só para a gente entender, se eu monto a cesta e vou entregar, eu me enquadro nisso que você está falando. Isso. Então, todo trabalho que você entrega alguma coisa para outra pessoa precisa estar desconectado de religião. Por quê? Para que você não negocie com a fé. Nós tivemos um período, e foi um período longo do movimento espírita, em que a gente trabalhou assim, nós vamos distribuir cesta básica, mas primeiro você tem que assistir a palestra. Só depois da palestra que você pega o cartãozinho e você vai lá para receber a cesta. Isso é muito complicado, porque a gente acha bonitinho, porque a gente é espírita, acha que está certo. Mas imagine que uma religião que você acha que não é correta, não estou falando de uma religião cristã, imagine uma religião que não seja cristã, que tem conceitos totalmente diferentes dos nossos. O cara diz, não, você tem que vir para cá, tem que ler o nosso livro religioso para que você possa receber o benefício. Mas isso é um absurdo. O cara está querendo converter as pessoas para a religião dele. Ele está negociando a fé, mas como ele não é cristão, a gente se incomoda. Mas se fosse cristão, a gente não acharia ruim. É igual, por exemplo, na escola, as crianças se reuniam no pátio, vamos orar o Pai Nosso. Aí, mas é só o Pai Nosso, mas é cristão. Porque se orar o Pai Nosso, amanhã vai ter que rezar uma oração do Corão lá. Tem que rezar uma coisa do Corão. Então, a lei estabelece o seguinte, você não pode fazer essa conexão. Principalmente se recebe dinheiro público. Quando você recebe dinheiro público, aí você se enrola, porque ao receber dinheiro público, jamais pode haver conexão entre o dinheiro público e a religião. Aí a pessoa diz, mas como é que eu vou fazer? Eu quero prestar o benefício para as pessoas e eu faço como? Existem alternativas. A gente não precisa parar o trabalho. Existem alternativas. Alternativa número 1. Muda o programa para um programa de saúde. Ao invés de fazer um programa sobre espiritismo, faz um programa sobre como cuidar de bebê quando nasce, como é que limpa o coto umbilical, como que você trabalha para acidentes domésticos, como que você cuida de um idoso, coisas de saúde, sobre a importância de como é que a gente deve lidar para trabalhar a questão da reprodução, ensinar as mulheres a sua reprodução, falar sobre a manutenção da gravidez, que é importante psicologicamente para não favorecer a questão do aborto. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Eu posso fazer um programa, em vez de saúde, um programa de cultura de paz. Cultura de paz é moral cristã sem falar de Jesus. Então, hoje vamos falar sobre fraternidade. Hoje vamos falar sobre o perdão. Hoje vamos falar sobre a humildade, sobre a caridade, mas não usa conceito religioso, só conceito moral. Então, essas alternativas existem. Outra alternativa que tem, a gente, não, mas eu quero fazer um programa espírita. Beleza, faz e não torna obrigatório. Você faz o programa e diz, se você quiser assistir, está aqui. Se não quiser, não tem nenhum problema, você pode receber a cesta do mesmo jeito. E aí, eu daria a seguinte sugestão, faz 2 programas, faz uma sala com saúde e uma sala com espiritismo. Você quer assistir espiritismo? Entra aqui. Quer saúde? Entra lá. Não quer nenhuma? Senta no banco. Mas deixa as pessoas livres para que elas escolham o que elas quiserem e aí você pode fazer o trabalho dessa forma. Agora, o movimento espírita precisa se rever. Por quê? Porque o próprio estatuto das instituições espíritas também precisa muitas vezes ser mudado. Quando você tem um trabalho assistencial feito numa casa espírita que recebe dinheiro público,
tem que mudar o estatuto. Qual é a solução prática que o movimento tem adotado? Criar 2 instituições. Uma chamada mantenedora e a instituição que faz o trabalho de distribuição da cesta básica. Então eu crio aqui Centro Espírita Bezerra de Menezes, aonde tem todo o trabalho doutrinário, e essa instituição é a mantenedora da Casa Assistencial Bezerra de Menezes. É um braço assistencial com outra diretoria, cujo objetivo é promover trabalho de assistência e promoção social para pessoas carentes. E da mantenedora, de ação da mensagem espírita. Essa instituição, ela não tem conexão com a doutrina espírita. Isso é uma forma que o movimento espírita tem adotado para não colidir com a legislação. Eu diria o seguinte: quem tem dinheiro público dentro da instituição, mude imediatamente, porque o Ministério Público não terá misericórdia. Então, altere o estatuto e veja o que pode fazer. Se você não recebe dinheiro público, pense na possibilidade de se adequar para que você não incorra numa questão ética e amanhã possa ser até questionado pelo Ministério Público. Mas se receber dinheiro público, não tenha dúvida, havendo uma denúncia, vai todo mundo responder. Essa coisa de condicionar a entrega da cesta, assistir a uma palestra, por exemplo, é complicado, né? Isso não precisa nem de lei, é uma questão de ética, gente. Nós não podemos repetir o erro que as outras religiões fizeram, imposição. Isso ainda está meio dentro de muitos de nós, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós íamos querer que, se nós, espíritas, estivermos numa condição no revés da vida, numa condição de extrema pobreza economicamente, e que eu precisasse de um prato de sopa para alimentar meu filho, não, então a senhora vai ter que aceitar a minha religião. Que não tem nada. Não! E a senhora esquece reencarnação. E não fale isso com seus filhos, senão a senhora não recebe a cesta, seu filho não vai comer. Nós estamos fazendo isso com os outros, não precisa nem de lei para dizer isso. Agora, se você monta um projeto e você monta uma instituição de promoção social, aonde existe um bloco de conteúdo que vai ser dado. Olha, quem quiser se matricular no projeto, a família que quiser, a promoção social é a promoção na área de saúde, orientação na área de saúde, na área de valores, na área de orientação psicológica, de como educar filhos e etc. Vão ter palestras, vão ter estudos, é um treinamento qualquer numa área neutra, que não seja religiosa, e existe a doação de tais e tais artigos, contanto que vocês frequentem o curso, porque o projeto é um projeto só. Então, a união de todos esses fatores vai promover a família, tanto na questão do comportamento, dos valores, da orientação de higiene, de tudo, como promoção de conseguir fazer um curso, de melhorar economicamente. Aí nós entendemos que não adianta uma família que fica dormindo, não quer aprender, não quer ter uma profissão e que chega no final do mês, pega a cesta básica e leva. Aí você diz, olha, eu vou dar a vaga para quem se interessa em melhorar. Porque a cesta básica, ela precisa ser feita para ser provisória. Mas toda essa programação não tem espiritismo nela. Pois não é o que estou colocando, né? Só a ética já tira. Agora você monta um grupo neutro, leigo, onde você vai respeitar todas as religiões que chegarem lá. Muito bem, Divina, a próxima pergunta. Gente, eu amei essa resposta, Daniel, de vocês. Ainda vou piorar ela. Você vai completar? Vou piorar, que é o seguinte, uma coisa, a gente até com cesta básica, eu diria que isso é um problema até menor no movimento espírita. Sabe qual é o maior problema? Evangelização infantil na periferia. Porque toda cidade tem evangelização infantil na periferia e tem uma sopa. E a gente faz as crianças assistirem a evangelização para tomar a sopa. Isso também é problema, porque o certo seria... Vai para a evangelização, toma sopa. Não vai, toma sopa do mesmo jeito. Agora, o trabalho... mas aí as crianças não vão vir. Cara, eu não sei, mas a gente não pode condicionar o alimento da criança com a evangelização infantil. Eu sei que isso, no movimento espírita, vai ser um problema. É um problema.
Mas o movimento espírita precisa se rever nesse sentido, de obrigar a criança a ter que estar na sala de aula, assistindo uma doutrinação que não é da família dela, para ela merecer um prato de sopa, porque ela não tem o que comer. Cede, porque não tem jeito. Isso é pior, porque tem milhares de crianças nessa condição. Há 40 anos atrás, eu coordenei trabalhos de evangelização em que eu obrigava as crianças a irem para a sala. Eu fiz isso. Na 1984. E eu dizia, não, se não participou da evangelização, não vai comer. E eu fazia. Hoje eu tenho um remorso danado que eu fiz. Mas eu fiz muito. Mas assim, hoje eu vejo de maneira diferente, que a gente poderia ter uma forma alternativa, um outro tipo de ambiente que a gente poderia colocar as crianças, que não necessariamente esse, e até pensando na questão da fome, que você obriga a pessoa a ter que se sujeitar à sua fé para receber o alimento.